Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e docente da Escola de Psicanálise de Curitiba, e estamos aqui nessa série chamada Conexão EPC, onde nós trazemos quinzenalmente temas relacionados à psicanálise, temas que são dirigidos a nós pelos alunos do EPC e por psicanalistas interessados em psicanálise no geral. E hoje eu vou tratar de um tema, esse tema inclusive foi me sugerido por um amigo, por um colega, né, meu amigo Marcos Castro, psicanalista, para que eu desenvolvesse na minha outra série chamada Imago, né, onde eu desenvolvo lá no meu Instagram, em pequenos trechos para o público leigo, de uma forma geral, convido vocês a conhecerem. Mas eu achei que esse tema mereceria uma abordagem um pouquinho mais longa, porque eu gostaria de falar sobre a questão da transferência, mas na prática analítica, né? Não na transferência apenas do ponto de vista teórico. E para isso eu estou me valendo aqui de uma leitura, não é, do Manual de Técnica Psicanalítica do Zimmermann, onde eu vou fazer comentários acerca de observações que ele coloca aqui no capítulo reservado à transferência, portanto. Bom, a transferência, segundo Zimmermann, é um fenômeno original, no qual o presente dá forma ao passado, ao mesmo tempo em que este dá forma àquele. E aí ele vem com a questão. O que é, era, e o que era, é. Veja, a transferência é um fenômeno de atualização. A transferência é um fenômeno de uma instalação presentificada, né, de toda uma gama de sentimentos, de toda uma gama emotiva, de toda uma gama mais a fundo que resulta de uma ordem de prospecção do inconsciente. Né? Então, o momento transferencial, ele não ocorre, né, de modo indetível, ele não ocorre de modo contínuo dentro do setting analítico. Ele acontece. E por isso o Zimmermann coloca um ponto muito importante, que é a questão do formato, né? De dar forma ao passado, né? De procurar por uma espécie de moldura, né? para aquela gama que emerge do processo analítico, né? Para aquela gama fluida que emerge, né? Para aquela associação que acontece sem que haja um ordenamento lógico e concreto de significantes, para aqueles períodos em que o analista tem que realizar a escansão de forma mais aguda, para aqueles períodos onde prevalece a figura interpretativa, né, onde observamos os lapsos, os atos falhos, o silêncio na clínica. É nisso, né, que se consigna, é nisso que se formata a questão da transferência. Zimmermann diz: a análise não cria transferência, apenas propicia a sua redescoberta, bastante facilitada pela instalação do setting, que favorece algum grau de regressão do paciente, por meio de uma intimidade. Porém, a análise será processada com uma certa privação sensorial, frustrações inevitáveis, assimetria de papéis, etc. Isso é um ponto muito importante. Né? Acolher em clínica psicanalítica significa receber com abstinência, com neutralidade, não é? Com amor à verdade, respeitando a associação livre. Acolher na clínica, eu já falei sobre isso num vídeo chamado Frustração no Setting Analítico. Eu convido vocês a acompanharem esse vídeo aí no Conexão EPC. Acolher em clínica significa isso. Né? Receber o drama na forma em que ele ocorre sem censura. Né? Não significa o aconselhamento, não significa o abrandamento da situação, não significa um processo de autoajuda, não significa um processo de instalação de questões de ordem motivacional, mas é este receber a transferência tal como vem. A cura acontece ali, a cura analítica acontece ali. Né? O Zimmermann diz: um exemplo bastante comum é o daquele paciente que atribui a sua relutância inicial em aceitar a indicação de análise ao seu medo de ficar dependente, o que por si só já nos indica que ele, no fundo, se reconhece como portador de núcleos dependentes. Né? É justamente isso, a pessoa que fala assim, bom, e se eu começar a fazer análise e ficar dependente da análise?
Bom, a própria afirmação dessa possibilidade, né, já revela de antemão, né, a possibilidade de que haja ali um núcleo de dependência, o que deve ser observado de uma forma bem clara por parte do analista, né, e não ser objeto por parte do analista de um processo em que ele se aperceba como contratransferencial. A contratransferência acontece, eu já gravei um vídeo aqui sobre contratransferência. O que não pode ser aceito é que este processo não seja trabalhado, que esse processo não seja elaborado pelo próprio analista. Né? Zimmermann ainda diz, a transferência em tudo, porém nem tudo é transferência a ser analisado e interpretado. Dessa forma, uma significativa para o analista trabalhar na transferência e trabalhar sistematicamente na análise da transferência. Vejam vocês, a ânsia interpretativa, ela deve ser a qualquer custo evitada dentro do processo analítico. Isso vem com experiência, isso vem com prática, isso vem com análise pessoal, isso vem com supervisão, muita supervisão, e é importantíssimo que essa linha seja bem traçada e definida. E que seja objeto de uma reflexão, de uma autocrítica por parte do próprio analista. Né? A ânsia de interpretar, ela não pode se sobrepor jamais ao material a ser interpretado. Né? Então, tentar fazer deduções, elucubrações com pouca experiência ou com pouco contato dentro do setting com aquele analisando, né? Tentar fazer interpretação de sonhos sem entender contextos específicos, não é apenas entender teoria, mas entender a história, a narrativa daquele paciente, daquele analisando. Não fazer isso é cometer um erro grave dentro do processo transferencial. Zimmermann continua. Uma questão instigante é aquela que indaga se a pessoa do analista é unicamente um objeto transferencial, no qual o paciente reedita suas experiências passadas, ou se ele também representa e funciona como um objeto real e novo. Olha só que interessante essa colocação. O analista, ele também pode vir a se tornar, ou se torna, né, ele próprio um objeto a mais dentro da questão, por exemplo, de uma neurose de angústia, por exemplo, dentro do setting analítico. Né? Então, também entender esse papel e também criar as formas de vazamento desse papel fazem parte do processo analítico. Zimmermann continua. A transferência constitui uma necessidade de repetição. Ou antes, a transferência representa uma repetição de necessidades. Né? Ou ainda, são indissociadas e concomitantes. Né? No último vídeo meu, eu falei rapidamente ali sobre a questão da repetição para questões envolvendo superego. Observar isso e observar a diferença entre estes processos. O que é necessidade de repetição e o que é repetição de necessidade. A diferença é muito digamos, tênue, a linha é muito fina entre uma coisa e outra. Mas deve ser entendido porque entre o objeto angustioso e a mecânica que leva ao objeto angustioso, é importantíssimo que nós tenhamos uma compreensão de qual momento ou em qual momento o analisando está quando ele traz esse material para transferência. Né? E para isso, o que a gente precisa primariamente, aí sim eu vou destacar isso já em primeiro plano, é a análise pessoal. É que nós façamos a análise. Se nós não fazemos a análise, nós, na condição de analisandos, portanto, nós não compreenderemos qual é o reflexo da inversão do objeto neste processo. Nós não conseguiremos entender como funciona a dinâmica interpretativa. Né? Como um amigo meu diz, nós estaremos colocando o sujeito no lugar do predicado e o predicado no lugar do sujeito. E isso não pode acontecer. Isso tem que ser objeto de muita reflexão e muita técnica. Zimmermann continua. A conceituação da transferência como repetição de necessidades que não foram compreendidas e satisfeitas delega ao setting, na devida época, né, delega ao setting uma considerável importância no processo analítico.
porquanto esse passa a representar para o paciente um novo e singular espaço, olha só isso, uma nova cena, no qual ele poderá reexperimentar e transformar aquelas vivências emocionais traumáticas, mal resolvidas, desestruturantes e representadas no ego de forma patogênica. Eu sempre falo isso, quem é meu analisando, está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, sabe o que eu vou falar agora. Como funciona a melhora do indivíduo dentro do processo analítico? Ela funciona justamente quando o indivíduo não pensa sobre isso. Quando o assunto deixa de ser um assunto. Quando a carga de significação é invertida, ou trocada, ou substituída, ou suprimida, ou dirimida. Né? Quando novas demandas surgem, quando novas questões emergem, mas não mais aquela. Porque nós sabemos que esse formato original ele vai sendo substituído por novas cenas. O que o analista tem que promover é a diluição progressiva desse estado da ordem dos afetos. Né? Para isso, a propositura da nova cena, para isso, a propositura não, para isso o aparecimento da nova cena é necessário. É a nova, seria um novo teatro das ideias, seria a nova coxia ali da elaboração do indivíduo com relação às suas próprias demandas. Isso é muito importante. Né? Por isso, a compreensão dessa parte técnica é fundamental. Zimmermann continua, levando em conta o importante fato de que a pessoa do analista também faz parte do setting, diz ele, creio que também se impõe a afirmativa de que, assim como a transferência do analisando promove um estado contra-transferencial do analista, da mesma forma é possível refletir que a moderna psicanálise vincular considera que a transferência do analista também pode condicionar e estruturar a resposta transferencial do paciente, como é o caso, por exemplo, de quando o paciente capta os desejos ocultos que o analista tem em relação a ele. Vou repetir esse final. Como é o caso, por exemplo, de quando o paciente capta os desejos ocultos que o analista tem em relação a ele. Desejos, quando a gente fala aqui, né, a própria ideia de desejo oculto me parece até um pouco redundante, mas essa ideia de desejo aqui é muitas vezes, e agora estou falando bem na prática como supervisor, se tiver algum supervisor no meu assistindo, ele pode se identificar, mas o desejo do analista de ser amado. Né? O desejo do analista de ser amado pelo analisante, amado no sentido do afeto, amado no sentido do acolhimento, amado no sentido da supressão das suas próprias questões angustiosas. Isso não pode acontecer na prática clínica. Né? Isso também tem de ser, para que isso não aconteça, repito aqui, desculpa a insistência, isso tem que ser objeto de constante análise por parte daquele que está fazendo a análise, daquele que é o analista. Né? Para que esse processo não se instaure, ou se for instaurado, o que é quase inevitável, que ele não se reproduza, que ele não se repita. Né? Sobretudo hoje, onde nós temos ali um mapeamento nosográfico, né? Onde nós temos ali um redimensionamento e uma hipervalorização das questões do que se chama de patologia hoje, com as ampliações constantes do DSM, nesse sentido, mas a parte das minhas críticas a respeito disso, mas cujo núcleo central continua sendo o núcleo central daquilo que Freud propôs originariamente. Daqueles 5 ou 6 módulos que formam toda a gama de possíveis afecções patológicas, no entanto, continuam tendo as mesmas, digamos assim, as mesmas dificuldades para o analista que tinham naquela época. Né? Ou seja, a capacidade de ser sintético, não a capacidade de ser um ente mais reprodutivo do que o próprio analisando, mais prolífico do que o próprio analisando, né? Mais complexo do que o próprio analisando. Realizar análise, estar na posição de analista, não é estar na posição de analisando. Isso é muito importante. E eu gostaria aqui de finalizar aqui com uma consideração importante do Zimmermann, que é o seguinte. Os aspectos reais do analista, que podem determinar uma influência na transferência do paciente, dizem respeito desde os detalhes do consultório, o seu sexo, a idade, como também sua ideologia. E aqui ele faz um friso interessante. É importante que esse livro já foi escrito há 20 anos, essa edição.
mas como esse tema é atual, né? Ele diz, os detalhes do seu consultório, a idade, como também sua ideologia. Aí ele coloca entre parênteses, que o paciente logo percebe. Eu faço aqui muitas questões, eu apresento muitos pontos aqui com relação a hoje, por exemplo, o status de bipolarização política, no qual nós estamos passando, etc. e tal, né? E uma grande questão que aparece é, mas o psicanalista vai não se permitir o pronunciamento, o posicionamento pessoal, etc. e tal? Olha, eu acho que cada um faça aquilo que queira fazer. A questão é que quando eu falo na qualidade de psicanalista e não de pensador, ou na qualidade, se eu falo na qualidade de professor, se eu falo a partir de uma posição, eu estou vinculando, ainda que não propositadamente, aquela posição àquela figura. E isso cria um espaço demagógico com relação ao que seja a psicanálise, a posição da psicanálise. A psicanálise, ela pode sim ser utilizada, ela é utilizada invariavelmente como uma espécie de filtro de mundo, como uma espécie de óculos de mundo. O problema é transformar a psicanálise em uma prática reducionista ou a transformar a psicanálise em uma espécie de bandeira panfletária de atitudes X ou Y. O posicionamento da pessoa real do analista não deve, de forma alguma, ser confundido com o posicionamento da psicanálise, porque a psicanálise não tem detentores, não tem senhores, não tem donos. Assim como Freud propôs. Quando Freud propõe, por exemplo, e faz a defesa judicial disso, da questão da análise leiga, né, e faz e abre essa possibilidade da psicanálise, né, para o público não médico, ele está justamente dizendo, olha, a responsabilidade que eu coloco é a responsabilidade pessoal de cada um. E com isso, nós não podemos trazer justamente o processo para uma horizontalização da psicanálise como sendo instrumento de política, ou do movimento político, ou do movimento científico, ou do movimento jurídico, ou qualquer tipo de movimento. A psicanálise é a psicanálise. Que fique bem claro isso, eu acho importante a gente colocar isso, né? Então, ele retoma ali dizendo assim, a escolha do material a ser interpretado e a sua forma de interpretar, né? Além disso, é necessário levar em conta os aspectos da relação real, que se expressam por intermédio do match, né, do encontro, bem como também o fato muito importante de um analista igualmente funcionar como um novo modelo de identificação. Vejam como isso liga com o que eu acabei de dizer. Transformacional, por via da sua forma de pensar, contratar com as verdades, enfrentar as angústias e exercer as funções que Bion denomina continente e função alfa. Bom, eu espero que eu tenha conseguido aqui dar algumas pinceladas acerca do que seja a questão transferencial, da importância da compreensão da matriz da função transferencial lá atrás, não é? Há mais de um século, portanto, e também agregar nesse momento aí algumas questões de foro técnico, né, que dizem muito respeito a esse contemporâneo nosso, né, a isso que o Lipovetsky chamou de hipermodernidade, a isso que o Bauman chamou de modernidade líquida, para a gente entender também a partir de de um novo olhar, né, de uma nova visão, sem perder os caracteres essenciais daquela produção bibliográfica original, daqueles pontos teóricos, porque, como diz meu amigo Daniel Omar Pérez, né, a psicanálise não tem origens. A psicanálise ela vai se renovando em termos de origens conforme o ambiente, conforme o mundo, o ambiente na qual ela está inserida, esse ambiente de significantes vai se renovando, né? E para isso, para que a gente mantenha ela como algo, né, unitário, como algo a ser seguido, como algo a ser estudado, é importante que a gente também olhe, né, para a ligação que se estabelece entre a gênese e o produto atual da psicanálise. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Daqui 15 dias nós estaremos juntos com mais um vídeo da série Conexão EPC. Um grande abraço a vocês e até o próximo.